Salve, salve pessoal ligado aqui no canal Fala Bira. Você demitiria Fernando Diniz do comando da seleção brasileira hoje? Não pelo fato de que o futebol da seleção brasileira esteja às mil maravilhas, muito pelo contrário, né? O futebol da seleção brasileira, inclusive, vai de mal a pior, né? Sem falar que a seleção brasileira tem perdido mais jogos em 2023 do que quase todo o trabalho do Tite no comando da seleção brasileira durante duas janelas de Copa do Mundo. Agora, é uma situação bastante complicada, né? Porque o Brasil é o sexto colocado nas eliminatórias para a Copa do Mundo com apenas 7 pontos e poderia até ser um resultado até pior, né, na classificação se o Equador e o Paraguai não tropeçassem, né? Mas a seleção brasileira não vence há 3 jogos nas eliminatórias, o que causa um certo tipo de preocupação e de temor pelo fato do time estar jogando muito mal, né? Começou bem contra a Colômbia, abre 2-0, mas rapidamente a seleção brasileira acaba caindo muito de produção, a Colômbia manda no jogo, cria muitas oportunidades e o Luiz Dias consegue 2 gols, né? Rapidamente ali no intervalo muito curto de tempo, né? 5 minutos mais ou menos. Só que assim, a gente entende, pessoal, que o Diniz ele é interino, né? Demitir um interino seria já um problemaço para a seleção brasileira, né? Ainda mais que tem um jogo contra a Argentina na próxima terça-feira, depois não joga mais eliminatórias até segundo semestre do ano que vem. Mas tem 2 amistosos importantíssimos, né? Contra a Inglaterra e Espanha no primeiro semestre do ano que vem. Só que o Fernando Diniz ele fica a princípio até o meio do ano, quando o Carlo Ancelotti assume o comando da seleção brasileira. Só que existe um temor, né? Existem dúvidas a respeito se o Ancelotti vem mesmo para a seleção brasileira no ano que vem, porque já existem informações na Europa de que o Real Madrid estuda a renovação contratual do Ancelotti, que estaria apalavrado com a seleção brasileira, mas é uma situação, pessoal, bastante complicada, né? Porque quando o Brasil perde o Vinícius Júnior lesionado e vai ficar fora do Real Madrid até fevereiro, pelo que constam aí as últimas notícias, né? Um problemaço para o Real Madrid, que vai perder vários jogadores aí nessa reta final de ano, mas uma situação é que o Diniz mexe mal, poderia ter colocado o Endrick logo de cara, e o Endrick pouco participou também por conta de não ter sido acionado, né? E assim, é uma crise que o Brasil vive assim de principais jogadores ali em algumas posições, principalmente nas alas, né? O Emerson Royal, por exemplo, é um cara que é reserva do Tottenham e tá jogando na seleção brasileira. E quando ele joga na seleção brasileira um jogo de eliminatórias, isso só evidencia o quanto o Brasil está sem peças mesmo, né? De importantes, né? Peças qualificadas, peças confiáveis para o setor de titularidade da lateral esquerda, que já foi de Roberto Carlos, de Marcelo, enfim, de vários jogadores geniais que vestiram a camisa da seleção brasileira nos últimos tempos. Mas assim, eu não demitiria o Fernando Diniz primeiro, porque ele é interino e você demitir um interino para você contratar um treinador interino novamente esperando o Ancelotti, a não ser que tudo dê errado com o Ancelotti, que a gente sabe que é uma situação bastante delicada. Existe um acordo verbal, mas não existe nada assinado. Primeiro porque não pode assinar nada, sendo que ele tenha contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem. Então é uma situação bastante constrangedora, assim, ao meu ver. Mas a verdade é que o Brasil ele encerra um trabalho com o Tite e inicia um outro. Inicia um trabalho com o Diniz, no qual o Diniz é muito autoral, só que o Diniz, para ter esse trabalho autoral crescendo, ele precisa ter mais frequência treinando essa equipe. Seleção brasileira e seleções não é assim como um clube, né? Que você está ali totalmente no dia a dia treinando e melhorando o time, qualificando, fazendo testes, né? Seleção não, seleção joga entre intervalos de tempo, depois fica longo tempo sem jogar, né? Então é muito mais difícil de você encontrar um padrão. O Tite conseguiu isso
é claro, com todos os méritos dele. Para mim, o trabalho do Tite é muito bom, é claro, faltou um título mundial. Isso para muitos qualifica como um trabalho ruim. Eu acho que não é ruim o trabalho do Tite na seleção, não foi ruim. Foi, ao meu modo de ver, foram derrotas em detalhes, né? Principalmente contra a Bélgica em 2018 e contra a Croácia, idem, né? Contra a Croácia foi uma situação bastante chata, né? Bastante constrangedora, porque tinha tudo na mão. Agora, com o Diniz, pessoal, é complicado porque o Diniz vem de um hype legal, vem consolidando o seu trabalho no futebol brasileiro depois de muitos questionamentos, mas ganha títulos importantes com o Fluminense, ganha estadual e ganha Libertadores, coroando um trabalho que ele vem fazendo, que ele já vem pregando desde os tempos que ele era técnico do Audax, né? E depois foi passando para várias equipes, principalmente no São Paulo, né? O Diniz precisa de tempo, né? E assim, o trabalho dele requer paciência, apesar que existem erros. Existem erros ao mesmo tempo por conta dessa urgência, para esse senso de urgência de querer fazer o Brasil jogar melhor a cada dia, melhorar, evoluir a cada jogo. E a gente sabe que seleção é mesmo complicada. A tarefa do Brasil não é das mais fáceis. Encarar a Argentina no Maracanã, sendo que na última vez que se encararam na final da Copa América foi derrotado e perdeu o título para a Argentina dentro de casa. Assim, é realmente algo complicado e, ao mesmo tempo, pessoal, a gente tem que entender que vale mais a pena as escolhas serem melhores, principalmente de jogadores que estão atuando no futebol brasileiro, que vem desempenhando até papéis melhores que jogadores que estão na Europa ali jogando em times medianos da Premier League, né? Então a gente sabe muito bem como são essas situações, existem escolhas questionáveis, a gente sabe disso, sempre foi assim, qualquer lista de convocação, mas ao mesmo tempo eu não demitiria, primeiro porque não tem cabimento demitir o Diniz, né? Ainda mais nessa situação que se encontra. E eu acho, gente, dificílimo o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo, a não ser que seja tipo uma catástrofe atrás da outra, do time não conseguir ganhar jogos, e se realmente o Brasil não contar com o Carlo Ancelotti. Mas a princípio precisa saber realmente trabalhar, né? O plano A, o plano B, porque está muito ainda obscura essa situação do Ancelotti sobre a seleção brasileira. Mas um dado importante, né? O Brasil pode encerrar o ano de 2023 com mais derrotas do que vitórias. Isso não acontecia desde a temporada de 1963, ou seja, um ano depois do bimundial do Brasil, que foi conquistado na Copa de 62 no Chile. Naquela ocasião, o Brasil jogou 18 partidas oficiais no ano de 1963 e perdeu 8 jogos. Ele teve mais derrotas do que vitórias naquela ocasião, naquele time que era um time bastante badalado, que ainda tinha Pelé, tinha Zito, tinha vários jogadores importantes. Já nesta temporada são 5 jogos, perdão, com 2 vitórias, um empate, 2 derrotas e o quinto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né, com 7 pontos ganhos, né? O Brasil só venceu Peru e Bolívia, que são o quê? Os 2 piores times das eliminatórias. Então, assim, a nota de corte já é um pouco questionável, porque o Brasil só ganhou de times que estão na parte de baixo da tabela nas eliminatórias. Então, não ganhou de times que estão ali no topo, né? Teve um tropeço contra a Venezuela, depois perde para o Uruguai e agora perde para a Colômbia, coisa que não havia acontecido na história das eliminatórias. Perder para a Colômbia em eliminatória. E acabou perdendo de virada. Então, assim, são estatísticas que assim corroboram por uma situação um pouco anormal do Brasil nessa situação de resultado, né? Mas assim, é o Diniz que aos poucos está tentando mostrar o que pode fazer, e assim é muito difícil por conta do pouco tempo que ele tem com o grupo para convocar, para treinar e para jogar, e depois tem um outro espaçamento de um mês para voltar a treinar, convocar, treinar e jogar. Isso é inquestionável, né? Só que assim existem umas situações
bastante questionáveis, ao meu ver, sobre a seleção brasileira jogando, né? Principalmente esse padrão, né, de jogo que o Brasil vem perdendo, ao meu ver, né? Vem tendo ali assim, perdendo identidade, né? Coisa que não é normal, né? O Brasil em eliminatória sempre foi um time bastante forte, né? Aí você pega o Emerson Royal jogando na direita, o Renan Lodge jogando na esquerda. E aí você tem Bruno Guimarães, André, Martinelli, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. E na verdade eles pouco acrescentaram, né? Só o Martinelli ali que foi bem marcando o gol, mas foi muito pouco, né? Aí o Vinícius Júnior se lesiona e o João Pedro do Brighton acaba entrando, né? Coisa que poderia ter colocado o Hendrick para jogar. E aí eu falo, nesse momento que o Brasil se encontra, o Diniz não pode inventar muito, não pode ser pragmático, mas eu acho que ele tem que colocar o melhor talento em campo. Quanto mais jogadores talentosos estiverem em campo, melhor para o Brasil, para tentar construir uma identidade de jogo. E a gente vê um pouco de pragmatismo nesse lado do Diniz nesse momento, né? Porque o trabalho do Fluminense dele é outro, o trabalho da seleção é totalmente diferente. Por mais que ele queira agregar todo o conhecimento dele para os dois âmbitos, mas não se compara o trabalho de uma seleção brasileira e um trabalho de um Fluminense, no qual ele tem o contato diário com os jogadores no Fluminense, na seleção não, né? E assim, é muito curto, né? Ele chegou esse ano, né? Ele foi anunciado praticamente ali no meio do ano para iniciar as eliminatórias e o Brasil teve um interino no meio do processo, né? Lembrando disso, né? Teve o Ramon ali treinando, né? Acho que era o Ramon treinando a seleção muito abaixo. Mas assim, pessoal, calma, tem que ter calma. Eu acho que é muito auê falar que o Brasil vai ficar fora de uma Copa do Mundo. Mas, no entanto, a gente tem que deixar o olho bem ligado, porque classificar para a Copa do Mundo é uma coisa, fazer uma boa Copa do Mundo é outros 500. Então, acho que um trabalho precisa ser montado do começo ao fim. E a gente sabe que o Brasil, é, neste ciclo de Copa do Mundo, ele vai ter o quê? Trabalhos distintos. Isso é muito ruim para uma Copa do Mundo, porque você inicia com o interino, né, que era do sub-20, depois vem o Diniz e depois pode vir o Ancelotti e aí para a Copa do Mundo. Então você tem ali o que vários um início de trabalho com bastante questionamento, o que é muito normal por conta da forma como a seleção está jogando. É uma seleção que perde identidade e assim, Neymar faz falta? É claro que faz falta. É o melhor jogador do Brasil, é o jogador mais talentoso que a gente tem, é o jogador que mais tem construído coisas boas com a seleção brasileira, mesmo não tendo conquistado títulos importantes, né? Mas assim, é evidente que o Brasil precisa de mais, precisa jogar mais, precisa ser um time mais organizado, não pode ser um time totalmente kamikaze jogando com 4 atacantes e não tendo um meio de campo povoado, coisa que aconteceu com a Colômbia. Então, assim, são erros normal de um processo de trabalho, mas assim, deixa-se um pouco de antena ligada, de um alerta ligado por conta da forma que o Brasil vem jogando nessas eliminatórias, né? Ganhou do Peru não jogando bem, contra a Bolívia goleou uma seleção fragilizada, uma seleção historicamente fragilizada, principalmente nos últimos ciclos de Copa do Mundo. É, contra o Uruguai, péssimo jogo. Aí vem novamente um tropeço com a Venezuela, né? Que foi muito mal o Brasil. E aí vem, é claro, essa derrota inesperada diante da Colômbia, no qual a gente abre o placar, mas não tem forças para conseguir ampliar o resultado e toma uma virada e com justiça, porque a Colômbia jogou muito melhor que o Brasil. Então, assim, eu não demitiria porque é um interino. Você tem ali até o meio do ano para você pensar o futuro da seleção, se vai ser com o Ancelotti, se não for. Agora, se não for Ancelotti, é um verdadeiro problema para a seleção, né? Que se o Ancelotti não cumprir a palavra dele, que segundo a CBF teria um acordo apalavrado, um acordo verbal com o Ancelotti para ser técnico, se ele não vier, aí sim a seleção começa a entrar no apuros, porque vai ter o dilema de ou manter o Diniz ou ir atrás de um outro nome. E aí, pessoal, fica bastante complicado porque o tempo passa, você precisa de tempo para maturar esse trabalho, para fazer ele acontecer e virar um trabalho solidificado para uma disputa de uma Copa do Mundo. Beleza?
queria a sua opinião sobre o trabalho do Diniz, o trabalho que ele tem feito na seleção brasileira, o que ele tem, o que vocês demitiriam, tirariam ele caso o Brasil perdesse para a Argentina, iniciaria com um novo técnico tampão até meio do ano que vem, o que vocês fariam nessa situação? Eu, por exemplo, eu não teria como aqui falar para vocês que eu demitiria, porque eu não demitiria, porque ele é um técnico que vai sair dali, ele não vai ficar ali. Então, assim, é uma situação que eu vejo que ele tem que usufruir, pensar no bom trabalho, tentar tirar bons proveitos e ajudar nessa transição para que o futuro treinador assuma e consiga fazer um trabalho solidificado, é claro, tentando tirar bons proveitos do que ele fez, o que ele deixou de fazer. Beleza, pessoal? Então participe aqui com a gente no chat, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Importante você compartilhar o vídeo também, que é sempre legal, beleza? Vejo você no próximo vídeo, tamo junto, até uma próxima e tchau, tchau.